Eu li 41 livros em 2025 e esses aqui foram os únicos que eu dei 5 estrelas. Meus amigos, estamos de volta para o YouTube. Por tempo limitado, né? A gente sabe que eu vou subir daqui uma semaninha. Porém, concluímos o ano de 2025, pior ano de nossas vidas, não é mesmo? Assim, que ano péssimo. Tiveram coisas boas? Ai, sempre tem, né, amigos? Mas que ano bosta. E eu vou dizer que não foi o melhor ano de leituras também. Porém, tivemos uma pilinha de livros 5 estrelas aqui. E vamos aos felizardos? A minha primeira leitura 5 estrelas foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro já estava na minha lista tinha muito tempo, mas por um acaso, no começo do ano, eu me deparei com este vídeo aqui. As pessoas deviam ler A Palavra que Resta para se emocionar, para conhecer uma outra versão do amor romântico. Esse é o tipo de amor que devolve a gente para outros tempos. Não que agora não se ame, mas a ternura com que ele fala. Eu só vi uma coisa parecida com o amor entre os iguais no Adriano. Quando Adriano, o livro Adriano, não sei se vocês conhecem, eu não sei falar o nome da autora, tá? É francês, mas escreve Margarete Yourcenar, que é perfeito. E esse livro aqui, A Palavra que Resta, ele retoma uma fala, para mim, é um poema em prosa. Ele me lembra só o Manuel de Barros, quando descreve as coisas, a natureza com aquela profundidade. Desta diva recomendando A Palavra que Resta. E eu tive certeza que eu ia começar o meu ano lendo aquele livro. Ela me convenceu assim, ó, em 1 minuto. Ai, tá batendo um ventinho aqui, menina? Que isso, meu peito pra fora. Essa diva é a mãe do Rafael Fernandes. E a maneira como ela falava desse livro, com tanta paixão, com tanto interesse, não sei, assim, o jeito que ela falava, com os olhos brilhando, me fez brilhar os olhos também. E eu comecei a ler esse livro, e eu não podia ter começado meu ano de melhor forma, porque eu amei essa leitura. Aqui nesse livro a gente tem a história de um moçoilo que tá se alfabetizando para poder ler uma carta que ele recebeu do grande amor da vida dele quando ele era jovem. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né, meus amores? Se vocês quiserem a opinião de alguém, vai assistir o vídeo da mãe do Rafael. O meu segundo livro 5 estrelas de 2025 foi As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. Esse livro eu ganhei do meu namorado quando a gente ainda não namorava. Era o nosso terceiro date, ele tinha ido viajar e ele trouxe esse livro pra mim. E eu lembro que minha reação foi: você é maluco? Por que você trouxe o livro pra mim? Fiquei, assim, aterrorizado. O mocinho tentando fazer algo bom, tentando sabe, me conquistar, lembrou de mim na viagem. Ai, velho. E é por isso, não só por isso, né? Por vários outros motivos também que a gente tá namorando hoje em dia. Tem todo esse contexto ali pra eu já gostar desse livro, mas aqui a gente tem o romance da Simone. É um romance meio autobiográfico, ela troca o nome das personagens, mas é como se fosse o primeiro grande amor da vida dela. E é muito sensível. São duas meninas que estão crescendo e acompanhar essa trajetória delas é muito legal. É quase uma amiga genial, assim, sabe? Se você curtiu a tetralogia napolitana, provavelmente você vai gostar desse aqui. A minha amiga Viviane Danella é apaixonada por Helena Ferrante e pegou esse livrinho aqui pra ler. Na época eu fiquei apaixonado pela escrita da Simone, falei, preciso ler mais coisas dela. E recebi da editora Nova Fronteira uns 3 livros da autora, que eu ainda não li. Um dia eu lerei. E é isso. Muito obrigado, editora Nova Fronteira, e muito obrigado, meu amor, por ter dado esse livro aqui pra mim. Eu amei, tá? Oh. Depois temos O Mundo que Habita em Mim, do Luca Guadagnini. Esse livro, ele aborda amor e relação entre avó e neto. Eu fui criado pela minha avó, fui criado pela minha mãe também, mas assim, eu tive um contato muito frequente com a minha avó. Fui criadinho por vó, tava na casa da vovó, essas coisas. E aqui o Igor, que é o nosso protagonista, tinha uma relação muito forte com a avó dele, e cada ano ela ia escrevendo uma carta pra ele, e ele vai lendo aqui nesse livro. Se tu foi criado por vó, vai te pegar, tá? Então a gente tem aqui, ó, bissexualidade, tem rolê com teatro. É um livro nacional, eu gostei demais. Todos os personagens pra mim foram muito bem elaborados, muito bem escritos. Luca, beijão, ó.
amei. E eu li muita farofa em 2025. Aí eu até tenho, assim, várias suposições do que rolou, né? Foi um ano muito pesado pra mim. Então, talvez rolou um momento de fuga aí. Foi um ano que eu me peguei muito lendo os livros que eu recebia das editoras e parece que eu não fazia escolhas pra fora do que eu tava recebendo, sabe? Não sei se eu me sentia pressionado a ler porque elas estavam me mandando, ou era porque era fácil, que tava aqui na minha casa e eu já lia, eu não sei. Mas eu fiquei bem meio que dentro do universozinho, assim. E aí uma outra leitura que foi 5 estrelas pra mim foi Lenormand, que é uma HQ com representatividade de tudo quanto é tipo de jeito aqui, de sexualidade, de raças, porque a gente tem humanos, vampiros, seres mágicos, de nacionalidade, tem até um brasileiro aqui. É um livro muito gostosinho. Uma HQ super rápida. Ó, como vocês podem ver, belíssima, muito bem desenhada, ilustrada. E aqui o Sebastian acabou de se mudar pra Paris pra estudar magia. E uma certa noite ele acaba cruzando com o Elia, I don't know, que é o vizinho dele. E eles acabam ficando. E aí a história vai se desenvolvendo, não é mesmo? É assim uma babazeirinha pra você se divertir. E se eu tenho uma crítica, é de que eu só fui descobrir no final do livrinho que ele não é volume único, ele é o volume 1 de muitos, provavelmente, que vem aí pela frente. Caí em esquema de pirâmide. Se você gostou de Heartstopper, provavelmente você vai gostar desse livro. Daí, outro nacional que me conquistou foi Tudo Que Ela Me Disse, da Bia Crespo. Eu nunca tinha lido nada dela, sempre tive muita vontade, porque ela é nossa queridinha, nossa referência aqui de literatura nacional, jovem e... Oh, como eu amei referências dos anos 2000, Avril Lavigne, putz, Fotolog, acho que até Orkut, sei lá, coisas assim. Teve coisas que eu nem vivia aí no meio disso, mas que traz aquela nostalgia. E a nostalgia com o jeitinho brasileiro, porque é um livro escrito aqui no Brasil. Aqui a gente tem a história da Fernanda e da outra moçoila que eu esqueci o nome. Gente, eu esqueci o nome de todo mundo, de todas as histórias. Então a gente vai chamar de Moçoila 1, Moçoila 2. A Moçoila 1, ela tem uma inimiga dentro da escola, que é a Moçoila 2. E aí, a diretora da escola dela fala assim, vocês vão ter que trabalhar juntas. Não gostou? O problema é seu. Daí elas começam a fazer trabalho juntas. E aí a Moçoila 1 percebe que ela sente um pouquinho, uma coisinha um pouquinho a mais pela Moçoila 2. E aí vai se desenvolvendo um romance. Gostosinho. Gostosinho de ler. Whatever. Saindo das farofadas, eu reli Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks. Gente, saiu uma... Olha! Misericórdia. Pó aqui, uma coisa que eu não limpo meus livros, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pouco de preguiça mesmo. Então fica assim, empoeirado. Esse livro aqui, ele é minha bíblia, né? Ele é meu... Ele me ensina a maneira de viver. Se eu sei amar hoje em dia, é por causa de Bell Hooks. Porque da primeira vez que eu li, eu falei, caraca, velho, eu acho que eu não sei amar. Eu acho que a forma como eu amo não é bem amor, né? E aqui a Bell Hooks vai falar sobre o amor como ação, né? Sobre o amor, ele precisa ter predisposição, né? Não é só o sentimento, é assim, é uma junção de coisas, é comunicação, é uma caralhada de coisas aqui, realmente, assim, que formam o amor. E hoje em dia acho que eu tô um pouco mais próximo, assim, do amor, né? De saber amar, de aprender a amar. E aí esse livro aqui, pra mim, ele é todo grifado, todo marcado, que não tem como, assim, são tapas e tapas na cara. Eu recomendo isso aqui pra todo mundo. Esse e a autobiografia da Rita Lee é um livro que todo mundo tem que ler, porque você vai aprender a viver. Você tem que aprender a viver, meu amor. Um livro infantil nesta lista. É Melhor Não Crescer. Nesse livro aqui, é o tipo de livro que ele é infantil, mas eu falo, ele não é um livro infantil, ele foi escrito pros adultos. Ai, tá cheio de pó aqui. Porque aqui o Rose Dahl, ou sei lá como é o nome dele, vai lembrar as crianças, ou quem tá lendo, de sempre manter o olhar pro mundo da maneira curiosa como uma criança olha pras coisas, assim, questionadora. E eu acredito muito, 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 muito nesse pensamento. Eu gosto muito de ter contato com crianças no meu... Não no meu dia a dia, né, porque é difícil no meu dia a dia, assim, mas na minha vida, porque eu acho que elas ensinam muitas coisas pra gente, ou ao menos elas nos relembram de muitas coisas, porque eu acho que tem coisas que a gente tem na nossa cabeça e conforme a gente vai crescendo, a gente vai deixando elas de lado, a gente vai se tornando meio cético, a gente vai se tornando meio quadrado, meio duro. E aí chega uma criança e te fala uma coisa assim que
às vezes é tão simples, tão básico, e a gente deixou de lado, a gente esqueceu. E aí esse livro, ele fala um pouco sobre isso, sabe? Assim, continua olhando pro mundo da maneira como uma criança olharia. Por isso que ele fala, é melhor não crescer. Porque às vezes você cresce e seu mundo se torna meio preto e branco. Enquanto quando você é criança, ele é colorido, ele sabe, tem a mágica ali. Ele é instigante, enfim. Ah, meus amores, esse é outro livro que, assim, é pra aprender a viver. E o último dessa lista, A Fortuna, da saga Blackwater. Esse daqui é o 5º livro de 6 livros. E como eu fui me envolvendo com essa saga aqui, que basicamente é uma grande fofocaiada sobre uma família rica de algum lugar dos Estados Unidos que eu esqueci onde que é. Aí eles começam a se envolver com petróleo, aí eles começam a fazer mais dinheiro ainda. Então, assim, é só você acompanhando uma família rica. Pra mim é um caso de família, mas eu gosto muito dessa fofocaiada. Era pra ter uma coisinha ali de uma pitadinha fantástica, mas pra mim, assim, é bem uma pitadinha, uma pinceladinha, assim. Não vai se aprofundar muito, em nenhum momento, tá? Se você tá esperando que vai, não vai. Mas acompanhar essa família é instigante. Eu quero saber tudo o que acontece com eles. E aí, aqui, pra mim, assim, ó, no 5º, chegou no ápice. Eu acho que é porque eles ficaram mais ricos. Aí eu fiquei meio interessado pela riqueza deles e pelo modo como eles estavam vivendo. Mas aí o livro 6, meus amores, que é o fechamento, ele fez assim, ó. Pra mim decaiu. Pra mim acabou. Porque o desfecho é nada com nada, um desfecho meia boca, nada acontece. Aí eu falei, nossa, 6 livros, uma expectativa pra chegar aqui. Foi lá mesmo. Foi lá que Mike McDowell quis chegar. Ou não quis também, né? Chegou porque tinha que chegar. Whatever! Pelo menos o 5º livro, ele é muito bom, tá? E as capas são lindas também, super bonitos de deixar na estante. Eu recomendo. Ah, Marcelo, então não valeu a pena? Óbvio que valeu. Porra! Ler 6 livrinhos desses daqui, ó. Assim, ó. Facinho. Ah, sai fora. A gente gosta demais de ler livro fácil. Esses foram os livros que eu dei 5 estrelas. Alguns eu li no Kindle, né? Então tá aqui. Tiveram vários outros, assim, que eu amei, que eu adorei, que eu dei 4 estrelas. Tipo... Vamos pegar aqui no meu Goodreads. Eu acho que vale uma menção honrosa, né? Uma menção rápida aqui, já que tudo é muito rápido, porque eu esqueço. Eu esqueço de tudo que eu li. Então quando eu vou falar aqui, eu fico também assim... Eu gostei mesmo desse livro por quê mesmo? Preciso resgatar, preciso ler sinopse aqui, porque minha cabeça apaga, apaga tudo. Isso que eu gostei, imagina se eu não tivesse gostado. Mas às vezes até quando a gente não gosta, a gente marca mais na memória, né? Porque a gente fica com ódio no coração. Whatever! Vamos ver aqui as menções honrosas desse ano. Ai, gente, meu nariz tá até entupido né? Da poeira aqui. Preciso começar a limpar meus livros, né? Acho que faz bem, até pra saúde. Porra, Como Ser um Artista, menção honrosíssima aqui. Esse livro me tirou de um limbo, assim, criativo. Eu li logo no começo do ano também, e eu voltei a criar, voltei a ilustrar. Ele te bota de novo, assim, no eixo de, mano, vamos ser criativo, esquece a perfeição. Amo livros sobre ser artista. Nascido do Crime, bom demais, do Trevor Noah, um livro de não ficção, que vai contar a história dele, que é filho de pai branco e mãe negra, durante a apartheid na África do Sul. Porra, bom demais, assim, a maneira como ele se sente num não local, a coisa do... Porra, eu não sou branco, mas eu não sou negro, os negros me tratam diferente, os brancos também, eu não posso estar em X lugar, porque, assim, ter relações entre brancos e negros era proibido, era ilegal. Então ele era, assim, ilegal, ele nasceu de um crime. Porra, bom demais, caralho, que livro bom! Como eu não tinha deixado essa lista? Como eu não dei 5 estrelas nesse livro? Cara, eu sou maluco às vezes, eu não dou 5 estrelas por besteira, mas vale muito. Todos do Blackwater, mesmo os que eu não dei 5 estrelas, pode ler tudo. Noite Passada no Telegraph Club, foi um livro sáfico que eu li esse ano. Inclusive, quem estava na minha tour, na Bienal do Livro do Rio de 2025 com o TikTok, ouviu falar sobre este livro. Muito bom, uma garota que está se descobrindo lésbica, começa a ir para um clube que é esse Telegraph Club, e ali ela começa a vida noturna dela, relacionamentos. Porra, bom demais, e ela é chinesa, e ela tá correndo risco de ser deportada do país, que... Ah, bom pra cacete também. Aí eu comecei a ler os livros do Rafael Montes, gostei pra cacete também. Jantar Secreto, Uma Família Feliz. Aí eu fui ler aquela porcaria de Dias Felizes. Sei lá, abandonei, me deu um gatilho do cacete. Nunca mais eu leio o Rafael Montes na minha vida. Um dia eu volto. As Coisas Como Elas São, bom demais. Uma família que tem uma filha trans. E aí como lidar com isso e tal. É meio ilusório.
É um pouco, porque tudo, né? Porque a autora, né? Vou contextualizar aqui pra vocês. A Laura Frankel, ela tem uma filha trans e ela falou que escreveu esse livro não como uma autobiografia, mas como uma maneira que ela gostaria de ter vivido a vida, sabe, com a filha dela, assim. Tipo, como ela gostaria de ter lidado e tal. Então, assim, beira o fantasioso ali em algum ponto. Mas é muito bom. Várias questões, vários questionamentos. A família tem outros irmãos também, esses irmãos começam a ter problemas também na vida deles, é uma coisa meio tipo, cacete, a gente transformou toda a nossa vida pra lidar com a identidade de gênero da fulaninha, que eu esqueci o nome dela, mas e os nossos outros filhos? Porra, pra quem... Nossa, se eu fosse pai, isso daí ia me pegar pra cacete, hein? Os Dois Amores de Hugo Flores, do Felipe Fagundes, que é outro autor nacional que eu amo muito. Gays de Família é um dos meus livros, assim, ó, do coração. E aí ele me lançou outra pedrada dessa, que é o Hugo Flores, que tá tentando subir na vida, na empresa, de cargo. Aí, de repente, ele acha um namoradinho. E aí tem uma questão aqui de sexualidade que pra mim, eu nunca tinha visto, tá? Nunca tinha lido. Existem outros livros que abordam isso com toda certeza, eu só não tinha chegado no meu repertório. Valer, porque acho que é um momento também de plot twist nesse livro, então não vou dar spoiler. Mas eu gostei como ele abordou, sabe? Ah, gostei demais, velho. A biografia do RuPaul, A Casa dos Significados Ocultos, gostei demais também. Me fez, assim, pensar pra caramba sobre amor, sobre como amar, mais uma vez, se relacionar, como ser vulnerável, se permitir ser vulnerável com os outros, receber carinho, se abrir com as pessoas. Nossa, levei pra terapia, assim, sabe? Por que eu não dei 5 estrelas pra esse livro? Porque ele é uma biografia que não... É um livro de memórias, né? Eu tô chamando de biografia, mas é um livro de memórias. Aí são memórias específicas sobre essa questão dele crescer, a relação dele com a família, um pai que ele esperava sempre esse pai voltar, assim, um pai ausente que ele sentia muita falta dele, e como isso impactou na vida dele. Nossa, muito bom, velho! Caraca, como eu não dei 5 estrelas? Não dei 5 estrelas porque eu queria que tivesse um pouco da parte do como ele se tornou o grande artista que ele é, os bastidores de Drag Race, porque tem um pouco dessa parte do início da carreira dele, mas porra, RuPaul Drag Race, como o Drag Race surgiu? RuPaul, conta pra gente, véi. Conta pra gente, eu preciso saber, você precisa contar outro livro, porque eu amo bastidores de vida artística, de Hollywood, como as pessoas se tornaram quem elas são. Porque, porra, é uma máquina do marketing, assim, uma máquina de construir pessoas. Eu gosto muito disso, velho. Tanto que eu amo a biografia da Rita Hayworth. Eu acho que eu nunca assisti um filme dela. Talvez. Eu acho que eu nunca assisti. Mas ela era uma atriz dos anos 40, e esse livro vai contar como foi construída toda essa imagem em volta dela pra ela se tornar uma grande artista, uma atriz cobiçada, bababá. Nossa, mas é muito bom. E ela serviu de base pra Evelyn Hugo. Então, assim, se você gosta de Evelyn Hugo, leia sobre a vida da atriz que inspirou né? Comecei a escutar audiolivros nesse ano, e aí eu escutei Vítima da Moda, do Chico Felice, que é uma história sobre Frank Amauri, que era uma marca de couro do Brasil, muito famosa, eu não conhecia, mas passei a conhecer e conhecer muito sobre a moda no Brasil durante os anos 80, e aqui o Chico parte de uma investigação de um crime, porque era o Frank e o Amauri, um dos dois que eu não lembro quem mais, que eu sempre esqueço de tudo, morreu e a cena do crime era uma coisa meio estranha. Será que o outro matou ele? Quem matou? Se suicidou? Como que é? É bem bom, mas o desfecho é uma coisa assim, ó, meio apressada, meio sem desfecho, mas eu gostei demais de acompanhar essa leitura. Li 100 Anos de Solidão, que foi difícil. Tá menção honrosa aqui porque, porra, eu tenho que puxar a sardinha pra mim. Terminei de ler 100 Anos de Solidão, né? E é isso, meus amores. Ah, tiveram leituras boas, mas é que tiveram muitas leituras mais ou menos. Eu sinto que nos outros anos eu li bem melhor. Fiz melhores escolhas e tal. Tô pensando aí, repensando como eu vou escolher melhor as minhas leituras em 2026, tá? Outra menção honrosa, Os Nomes, que é o livro da Tag, que na verdade é agora de janeiro, né? Mas eu recebi em dezembro. Muito bom, gente, muito bom. Pode ler, pode ler. É uma mãe que vai dar nome pro filho. E aí ela tem 3 escolhas, e aí dessas escolhas vão bifurcar 3 caminhos, né? Porque aí são 3 realidades paralelas, em cada uma ela escolheu um nome. Isso porque ela estava muito resistente para dar o nome do pai, né? Do marido dela pra criança, que era Gordon, porque ia carregar todo um peso, já um peso de família, o nome que vem do avô. Porra, muito bom. Eu sou
Marcelo Filho, né? Meu pai se chama Marcelo também. E bate umas questões aí, tá? Que você fica, sabe, caraca, que tem um peso você ter o nome do seu pai, tá? Se você não tem o nome do seu pai, saiba que tem um peso. É uma coisa meio, não sei explicar. Se você tem o nome do seu pai, você vai saber do que eu tô falando. E não é necessariamente uma coisa ruim, mas rola uma, sabe? Rola, meu amor, tá? Amo meu nome, acho lindo, Marcelo. Lindo, lindo, lindo. Mas tem um peso aí. E é isso, bora pra 2026. Bora ler? Bora almoçar? Vários livruchos, várias leituruchas. Espero que seja melhor, assim. Espero que seja um ano melhor, assim, de várias maneiras, né? Que seja um ano mais leve, que as leituras sejam melhores. Vamos pra cima, pelo amor de Deus. Eu preciso que esse ano seja melhor. Mas também, não, eu preciso que seja melhor. Tô confiante. Tô confiante, vai rolar. Tá bom, meus amores? Então, ó, uma beijoca pra vocês, espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu volte aqui mais vezes pra falar de livros. É porque como esse vídeo ia ficar longo, eu sabia que ele ia ficar bem longuinho, que eu ia querer falar muitinho, eu preferi fazer um vídeo longo para o YouTube. Tá bom? Tchau!